Você não pode permitir que o medo roube seu futuro. Você não pode permitir que o medo paralise seus talentos na obra do Senhor. Você não pode permitir que o medo enterre e paralise o seu chamado. Quantas pessoas que poderiam ser os nossos diáconos, os nossos presbíteros, os nossos pastores, os nossos bispos, quantas pessoas que Deus deu capacidade, talentos, dons, saúde, disposição, que poderia estar fazendo a obra, e às vezes entende o chamado lá quando já está, bem velhinho, ou seja, atrasou os planos de Deus na vida dela. Ela poderia ter conquistado tanto território para o Senhor, com aquilo que ela vem recebendo, que sai desse altar, meu Deus. A Ele a glória, o louvor, a majestade, a honra. Com seus olhos fechados, coloque a sua mão no coração. E diga ao Espírito Santo o motivo real de você estar aqui. Diga para Ele o que você necessita. Diga para Ele o que você precisa, o que você deseja, o que você quer sentir, o que você quer experimentar. Diga para Ele, se de repente você está aqui, você que venceu o cansaço, você que venceu a agenda de um dia inteiro, você que venceu a distância, você que muitas vezes venceu dores, mal-estar, mas se levantou para estar aqui. Diga para Ele, Espírito Santo, não me dispensa desta noite da mesma forma, da mesma maneira. Fale ao meu coração, me presenteie, Senhor, com uma nova unção, com uma nova experiência. Você que está aqui, se você soubesse que esta seria a última noite que você adoraria ao Senhor, louvaria ao Senhor, se essa fosse a última noite que você teria a chance de buscar a Deus, de se acertar com Deus, se você soubesse que nessa noite você vai deitar, vai dormir, e amanhã você não vai mais acordar, o que você teria para dizer ao Senhor Jesus nesse momento? A quem você deveria ou precisaria pedir perdão? O que você precisaria soltar que ocupa a sua mente, o seu coração, que muitas vezes está te envenenando, que muitas vezes está tirando você do propósito, que muitas vezes está te roubando a sua paz, roubando a sua saúde, roubando o seu bem-estar. O que você tem para falar com o Senhor? Se de repente você está aqui e pode ser que alguma coisa na sua vida está fora do lugar, está desajustado, esse é o momento de você falar com Deus, este é o momento de você dizer para Ele, Senhor, se eu te conheci até o dia de hoje de ouvir falar, que nessa noite, meu Deus, eu te conheça por ouvir a sua voz, por sentir a tua doce presença, Espírito Santo. O Senhor nos ensina na sua palavra, clame a mim e eu te responderei. O Senhor, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você der ouvidos à minha voz, eu entrarei na sua vida, eu estarei com você e você estará comigo. Não há nada que impeça o Senhor de fazer parte da sua vida se você o convidar. A Bíblia diz que nós, seres humanos que temos uma natureza má, nós sabemos fazer boas coisas aos nossos filhos, mesmo sendo maus, mesmo sendo pessoas egoístas, infiéis, mentirosas, muitas vezes faltando caráter, honestidade, mas mesmo assim entre os ímpios, quando seu filho lhe pede um pão, ele não dá uma pedra, quando ele lhe pede carne, ele não dá uma cobra.
E o Senhor diz: se vós que sois todo mal, sabem fazer boas coisas aos vossos filhos, quando eles vos pedem, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem, aqueles que lhe buscam de dia e de noite. Não aceite sair daqui da mesma forma. A mão do Senhor está estendida para te abençoar. Os seus ouvidos estão abertos para te ouvir. Os seus olhos também estão atentos e abertos para te enxergar. Diga para Ele: Senhor, eis-me aqui. Transforma, Senhor, meu casamento. Transforma, Senhor, a minha vida financeira. Transforma, Senhor, a minha saúde. Transforma, Senhor, a vida dos meus filhos, o meu lar, a minha família. Transforma o meu lar num lar de paz. Transforma, Senhor, a minha vida numa vida de paz, de alegria. Transforma, Senhor, este peso, este fardo em alegria, em paz, em alívio, Senhor. Porque quando o Senhor abençoa, abençoado está. Quando o Senhor cura, curado está, meu Pai. Quando o Senhor, meu Deus, prospera, meu Pai, a pessoa, meu Deus, não tem outra opção a não ser crescer, frutificar, florescer. Basta a tua mão, o teu favor, Senhor, estar sobre nós e tudo será diferente. Meu Deus, que nessa noite, meu Pai, o teu Espírito Santo possa nos trazer, meu Deus, revelação daquilo que está por detrás da tua palavra. Que nós possamos crescer, meu Pai, que nós possamos aprender, meu Deus, que nós possamos, meu Deus Todo-Poderoso, sairmos daqui nessa noite, meu Pai, mais maduro espiritualmente, Senhor, porque é o maduro espiritualmente, meu Pai, que cresce, que tem progresso, que avança, meu Pai. Senhor, precisamos de Ti, Espírito Santo. Assuma o total controle desta reunião. Esta reunião, este culto está nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Ele é Teu. Dirija conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Receba a alegria, receba o prazer, meu Deus. Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa, Senhor. Ah, meu Deus, é aqui na Tua casa, aonde a voz do Teu Espírito Santo fala mais alto, Senhor. É aqui na Tua casa, aonde a Tua palavra nos ensina. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. É aqui na Tua casa, meu Pai, que a Tua palavra, meu Deus, nos exorta. Mais vale um momento na presença, na casa de Deus, do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Senhor, então nos dê a direção. Senhor, governa sobre nossas vidas. Meu Deus, revela-nos, mostra-nos, Senhor, o caminho a trilhar. Ensina-nos, meu Deus, Senhor, o que falar, como proceder. Nos dê visão, Senhor. Abra nossa mente, nos dê entendimento, Senhor. Se porventura há escamas, se porventura, meu Pai, há vendas, há bloqueios, meu Deus, nos nossos olhos espirituais. Se de alguma forma, meu Pai, o inimigo tem conseguido nos cegar. Se de alguma maneira o inimigo tem conseguido, meu Deus, Senhor, dominar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos, se de alguma forma, meu Pai, temos sido, meu Deus, escravizados, dominados por um espírito de medo, de insegurança, meu Pai, de inconstância, de oscilação, de ansiedade, meu Deus, que nesta noite, Senhor, seja a última noite, meu Deus Todo-Poderoso, em que essa pessoa, meu Pai, meu Deus, colherá, meu Pai, esse fruto, meu Deus, de fracasso, de ruína, de derrota, porque nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo, meu Deus, está quebrando correntes, está desfazendo, meu Deus, Senhor, grilhões, que as oposições, que aquilo que vinha, meu Deus, escravizando, dominando a vida dessas pessoas, que a partir de hoje, meu Deus, ela seja liberta, meu Pai, ela tenha, meu
meu Deus, o autocontrole mais uma vez de sua vida, e que ela passe a ser governada, dirigida pelo Senhor Espírito Santo, e não mais pelos seus sentimentos, e não mais pelas suas vontades. É o que nós declaramos, é o que nós determinamos, é o que nós ligamos aqui na terra, para que seja ligada nos céus, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, amém? Graças a Deus. Podeis se assentar em nome de Jesus. Medo. Medo é um sentimento legítimo. Os obreiros que estão desde as 8 horas da manhã podem se assentar. No momento da oração eu peço um apoio para vocês. O medo é um sentimento legítimo, não é? Sim ou não? Mas o medo, ele se torna um pecado? Ele se torna um pecado? Sim ou não? Sim. Quando o medo se torna um pecado? Ele se torna um pecado quando ele substitui a minha confiança em Deus. O medo tem roubado o futuro de pessoas. Pessoas que estavam ali no propósito de serem provedores do reino, pessoas que Deus levantou com grandes projetos, mas o medo paralisou elas. O medo paralisou o empreendedorismo, o medo paralisou o painel dos sonhos dela, o medo paralisou os projetos dela. Então ela foi furtada de viver os planos de Deus. O medo paralisa talentos. Pessoas que às vezes nem se candidata a determinadas vagas dentro das empresas. Eu não sou capaz de liderar aquela área. Eu não sou capaz de chefiar aquele apartamento. Eu não sou capaz de conduzir aquela diretoria. Eu não sou capaz de me tornar um médico. Eu nem vou fazer a inscrição para o curso, para o vestibular. Eu não tenho estudo para ser ali um servidor público naquela área. O medo vai paralisando os talentos. O medo enterra chamados, né? A pessoa, eu não fui chamado para ser obreiro, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse talento, eu não quero mexer com o mundo espiritual não, porque para mexer com o mundo espiritual tem que estar muito firmado em Deus, eu tenho medo de me tornar ali um obreiro e de repente eu não atender às expectativas do chamado, aí o medo vai paralisando. É verdade ou não é? Eu não estou preparado para ser pai, eu não estou preparado para ser mãe. Quantas pessoas, quantas histórias você já ouviu, inclusive, que o medo foi tão grande que direcionou a pessoa a cometer um aborto. Eu não estou preparado para ser pai com essa idade. Eu tenho medo, como é que vai ser minha vida? Eu não terminei os estudos, tenho que fazer faculdade. Eu não estou preparado, né? Eu não estou preparado para ficar... Eu tenho medo de ficar sem esse remédio. Meu Deus do céu, acabou o remédio. Eu não vou dormir essa noite. E se essa noite me acontecer um mal-estar? E se essa noite eu passar mal? E se essa noite eu tiver o meu coração acelerar? E se essa noite acontecer isso? E se a dor vier? Eu estou sem o remédio. A pessoa vive com medo de ficar sem remédio. A economia está indo para uma direção ruim. Estou vendo aí nos noticiários da TV que as coisas não estão boas. A minha empresa está mudando, está fazendo uns cortes. Eu estou morrendo de medo de perder o meu emprego. Eu estou morrendo de medo de perder a minha função, de perder o meu cargo. Eu tenho medo de dirigir. Se eu dirigisse, eu facilitaria demais a vida da minha família aqui. Conseguiria levar meus filhos na escola, conseguiria levar ali a minha mãe em tal lugar, conseguiria ir para a igreja. Mas eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo do trânsito, eu tenho medo de pessoas, eu tenho medo. Ô fulano, quem aqui já conhece alguém que tem um testemunho e ainda não deu, porque tem medo? Tem pessoas que têm medo de dar testemunho, sabia disso? Eu já conversei com pessoas assim. A pessoa tem medo de dar testemunho porque ela diz: se eu testemunhar, o inimigo vai ficar furioso, vai vir retaliação. Ou seja, ela tem mais medo
da retaliação, ela tem mais medo do inimigo ficar furioso com ela, do que exaltar o nome do Senhor que deu essa cura para ela, que deu essa vitória para ela, que deu essa bênção para ela. Então o medo paralisa até a pessoa de dar testemunho, né? O medo paralisa. Eu coloquei aqui que muitas pessoas, por medo, elas não saem do seu lugar, porque o medo, ele faz com que as pessoas não vivam o extraordinário. O medo não vem de Deus. Se o medo não vem de Deus, ele não pode governar a sua vida. Quantas vezes na Bíblia há a mensagem do Senhor falando: não temas, não tenha medo, não temas, eu sou contigo. Mas muitas pessoas, né, vivem assim: eu tenho medo de empreender, é muito desafiador, eu tenho medo de pensar em entrar em novos projetos, eu tenho medo, vai que não dá certo, vai que eu tenho que começar de novo, eu tenho medo. É melhor pingar do que faltar, é melhor o certo do que o duvidoso. E aí, por medo, a pessoa não vive o futuro que Deus tem para ela. Se a gente for ler o que está escrito em Apocalipse, é de arrepiar. Em Apocalipse 21:8, diz assim, mas quanto aos medrosos, ou aos tímidos, ou aos inseguros, ou aos tímidos, inseguros, medrosos, mas quanto aos medrosos, depois dos medrosos vem o quê? Vem os incrédulos, descrentes, e aí no final: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Presta atenção aqui em mim. A Bíblia diz que quem vive uma vida com medo, o que é viver uma vida com medo, pastor Tadeu? É quando o medo controla a vida da pessoa. Quando o medo domina a vida da pessoa. O medo é um sentimento, mas quando ele domina a sua vida, ele se torna um pecado na sua vida. E a Bíblia diz que aqueles que são medrosos é o primeiro grupo de pessoas que não vai entrar no céu. Isso é muito sério. É o primeiro grupo de pessoas que não vai entrar no céu e que vai ser lançado no fogo do inferno. E o que o medo me leva como um segundo passo? Quem tem medo, qual que é o segundo passo aqui? Vive uma incredulidade. Eu estava hoje à tarde fazendo uma visita e aí o Espírito Santo me trouxe exatamente esse tipo de conceito. Pedro, ele negou Jesus primeiro ou ele teve medo? Nós vamos ler, quando as empregadas que estavam lá no pátio e disseram: esse aí andava com ele, esse aí também é Galileu, esse aí também é discípulo dele, porque Pedro estava num pátio, olhando Jesus sendo esbofeteado, olhando Jesus sendo judiado, olhando Jesus sendo chicoteado. Ele estava ali o tempo todo vendo Jesus passando por aquilo. E aí quando falaram que ele era discípulo de Jesus, o medo tomou conta de Pedro. E aí imediatamente ele renunciou a Deus, né? Ele se tornou ali infiel a Deus, porque o medo controlou ele e ele liberou isso. Não, eu não conheço, nunca vi esse homem, e começou a amaldiçoar. Não, eu não conheço, e o negou. Então o primeiro passo é a pessoa sentir medo. Então você que se sente inseguro, você que constantemente, não é só sentir, você que é dominado por esse sentimento de insegurança. Eu tenho insegurança, eu não vou ser obreiro porque eu me sinto inseguro, eu não vou iniciar novos projetos porque eu tenho medo de não dar certo, eu sou inseguro. Eu não vou dar o testemunho porque eu tenho medo de ter retaliação, de o inimigo se levantar. Eu não vou ser pai, eu não vou ser mãe, eu vou comprar um pet, eu vou ser pai de pet porque eu tenho medo de criar um filho,
Eu tenho medo de não dar conta de educar uma filha, um filho, eu tenho medo. Eu vou vender meu carro e andar de Uber, andar de táxi, porque eu tenho medo do trânsito. Tenho pavor quando o trânsito fica pesado, eu tenho medo. Então a pessoa nunca se realiza. Quem é governado pelo medo vive abaixo do propósito, porque ela nunca se realiza como pessoa, ela nunca se realiza como obreiro, ela nunca se realiza como profissional, ela nunca se realiza financeiramente, ela nunca se realiza economicamente. Por quê? Porque a vida dela vive sendo paralisada pelo medo. Os medrosos, os covardes, estão na lista dos que ficarão de fora do reino de Deus. Então o medo, ele não é apenas um sentimento. O medo é uma decisão de não confiar em Deus. Se o Senhor te diz, eu sou contigo, vai nessa tua fé. Não foi isso que ele disse para Gideão? Eu sou contigo, eu estou com você, vai nessa fé. Você vai vencer a todos como se fosse um só homem. Confia! Quem é governado pelo medo vive abaixo do propósito de Deus, porque o medo paralisa a pessoa e rouba ela de viver os seus milagres. Quantas pessoas poderiam estar muito mais longe do que estão hoje se elas não fossem travadas pelo medo, né? Sexta-feira eu estava lendo uma passagem de Filipenses em que dizia que nós somos cidadãos dos céus. Você tem tudo, o Senhor te deu tudo que diz respeito à vida, para você ser vitorioso, vencedor. Então quando o Espírito Santo te dá uma direção, quando o Senhor fala para você, eu sou contigo, você não pode permitir que o medo te paralise. Você não pode permitir que o medo roube o seu futuro. Você não pode permitir que o medo não deixe que os seus talentos floresçam. Você não pode pedir que o medo enterre o seu chamado. Você, cidadão dos céus, não foi chamado para ser um espectador, para assistir tudo que está acontecendo. Você foi chamado para o campo de batalha. Você foi chamado para conquistar territórios. Isso é dentro da sua casa. O inimigo, o mundo espiritual, tem que reconhecer e conhecer que a sua casa, ela tem ali a proteção de Deus, que ali ele não pode tocar. O mundo espiritual tem que conhecer e reconhecer que no trabalho você faz a diferença, na sua vida ele não pode tocar, que aquilo que você se envolveu, que os projetos que você se engajou, vai dar certo, que é uma perda de tempo dele se levantar contra a sua vida, porque quanto mais ele se levantar contra a sua vida, mais vitorioso você vai ser, porque quanto maior é o gigante, maior é a vitória. A quem Deus muito vai dar, muito será exigido. Então o medo de fato ele é um sentimento legítimo, mas ele se torna um pecado quando ele tem a capacidade de te paralisar. Quantas pessoas que têm talentos, às vezes talentos para cantar no louvor, às vezes talentos para ajudar no digital da igreja, às vezes talentos para o jornal da igreja, às vezes talentos para ajudar na organização, decoração, para ajudar em diversas áreas que a igreja precisa, mas a pessoa não coloca esses talentos à disposição, porque o medo paralisa. Se eu fizer isso, depois vão me cobrar aquilo, se eu der um passo aqui, aí depois eu vou ter que dar um passo lá, aí a pessoa fica dando ouvido a vozes estranhas, e ela nunca sai do lugar, vivendo como espectadora, quando ela é uma cidadã do céu, quando ela está aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos ler o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 112, versículos 7 e 8. Nós vamos ler. Diz assim, ele não tem medo de receber más notícias. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Repita assim comigo: o justo não é movido pelo que ouve, mas sim
pelo que crê. Quem crê em Deus não é intimidado por má notícia. Quem confia em Deus não é abalado por más notícias. Quem tem um relacionamento com Deus não é impactado por más notícias. As más notícias chegam e vão continuar chegando, porque são através delas que nós vemos o poder de Deus. As crises de hoje, as adversidades de hoje se tornam o que amanhã? O meu testemunho, o seu testemunho. Então a Bíblia diz, o justo, ele não tem medo de receber más notícias, porque a sua fé é forte, ele confia no Senhor. Qual que é a notícia que você tem recebido, que de repente te abalou, ou te traz medo? Às vezes tem gente que aparece uma pintinha, o médico fala, ou alguém fala, ou o familiar fala, tem que olhar essa pintinha aí, hein? Essa pintinha não está com cara de ser uma pintinha normal, não. Tem pessoa que nem dorme, é verdade, não é? Tem pessoa que fica apavorada por conta dessa pintinha, né? Tem pessoa que sente ali, às vezes, uma glândula sebácea, né? E tal, sente ali um volume diferente. Ai, meu Deus. Ai, Senhor, que não seja um câncer. Em nome de Jesus, que não seja um câncer. A pessoa vive com medo. Medo de enfermidade, medo de notícia ruim. O chefe chama ela, ou ela recebe um e-mail, um telefonema para ir falar lá com a diretoria, alguma coisa assim. Ai, meu Deus, vão me mandar embora. Vão me mandar embora. Ai, meu Deus, vão me mandar embora. Estão cortando, vão me mandar embora. Ela sempre está com medo. Sempre está esperando o pior. Quando a Bíblia diz, o justo não tem medo de receber as más notícias, porque a sua fé é forte. Mesmo que alguém fale, arruma a sua vida, olha, essa enfermidade, ela não tem cura, ela é para a morte. Que foi isso que o rei Ezequias recebeu, não foi? O profeta Isaías falou, olha, ô rei Ezequias, essa enfermidade, as pessoas que têm essa enfermidade vão morrer. Essas pessoas que têm essa enfermidade morrem. Então arruma a sua casa, arruma as suas coisas que você vai morrer. O que ele fez? Ele tinha crédito com Deus. Quando você ora, quando você jejua, quando você tem uma vida de comunhão com Deus, você gera créditos com o Senhor, né? Ele virou do lado e falou, Senhor, eu vou morrer assim? O rei Senaqueribe da Síria está com o exército cercando Israel. Eu vou terminar assim? Humilhado, envergonhado, doente, derrotado? É assim que nós vamos terminar? Eu não aceito, Senhor. Eu não me levantei como rei, eu não cortei os postes de adoração a outros deuses, eu não instituí a adoração ao Senhor para terminar assim. E o Senhor ouviu a oração dele. Mandou o profeta Isaías voltar até lá e dizer assim, olha, esse homem tem coragem. Esse homem não aceitou esse veredito, não aceitou essa enfermidade. Diga para ele que eu ouvi a oração dele, eu o estou curando e ele não vai precisar nem sair do palácio para guerrear com esses inimigos. Eu vou mandar um anjo e o meu anjo vai destruir todos esses inimigos. E assim o Senhor o fez. Então, por quê? Porque o justo não teme receber más notícias, porque a sua fé é forte, ele confia no Senhor. Quando você teme a Deus, você não teme mais a nada. Se você tem medo de viver a vida, se você tem medo de avançar, alguma coisa está desalinhada entre você e Deus, porque não é assim que o crente, que o cidadão do céu tem que reagir. Olha, deu um negócio aqui no seu exame alterado, nós vamos precisar dar uma investigada melhor nisso. A pessoa fica até o próximo exame sem dormir, preocupada, né? Perturbada, pesada. Por quê? Porque o medo começa a possuir ela, o medo começa a tomar conta na vida dela. Ai, meu Deus,
esse mês se eu não vender, se eu não receber isso, se eu não faturar aquilo, eu não vou conseguir honrar com isso, eu não vou conseguir honrar com aquilo, e a pessoa se desespera, ela entra em pânico. Aí a pessoa tem que ir no psiquiatra, no psicólogo, tem que tomar remédio para ansiedade, tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio, como a bispa disse hoje de manhã, eu achei muito engraçado. Tem gente que tem tanto medo que ela toma remédio para dormir e toma remédio para acordar. Toma remédio para ansiedade e toma remédio para melhorar o humor, toma remédio para tudo, né? Por quê? Porque ela não vive o que diz essa palavra. O justo não tem medo de receber más notícias, porque a sua fé, ó, o motivo, é forte. E ele confia no Senhor. Então, se hoje as coisas têm te abalado, e Satanás, a Bíblia diz que ele é um ser burro? Não. A Bíblia diz que ele é um ser lesado, um ser distraído. O que a Bíblia diz que Satanás é? Um ser astuto, inteligente. Então ele vai pôr o dedinho aonde ele fica te observando. A Bíblia diz, preste atenção, o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então ele está ao seu derredor. E ao seu redor, quem está? Os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. Vem aqui os obreiros fazendo um favor. Vem aqui, vamos fazer um para você entender melhor. Vem aqui, todos os obreiros. Larissa, fica aqui no meio. Aí eu quero duas obreiras, que dá uma mão para a outra em volta da Larissa. Duas obreiras. Duas. Faz de conta que isso aqui em derredor é uma legião de demônios, tentando falar como voz estranha na cabeça dela. Esse emprego não é para você, essa enfermidade vai te matar, essa pintinha é um câncer, esse exame é uma doença ruim. E vocês que são os anjos do Senhor, rebatendo, confia no Senhor, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor vai girando, o anjo vai girando, vai tentando falar. Você consegue ver? No mundo espiritual é assim, ó. Você, ao redor do povo de Deus, acampa-se os anjos do Senhor. Mas ao derredor, Satanás está bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. E aí, conforme a Larissa aqui, ó, essa pessoa que está aqui no centro, conforme ela reage, ela tem a proteção, a cerca de proteção de Deus, mas se ela reagir mal, se ela entristecer o Espírito Santo, aí o que acontece? Aí vai lá, demônios, fala aos ouvidos dela. Tá vendo, ó? Aí começa a afetar ela. Entendeu? Por quê? Porque ela entristeceu o Espírito Santo. Aí ela deixa de ter essa proteção. Podem se assentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sexta-feira eu falei da passagem de Jó. O que havia em volta de Jó? Uma cerca de proteção. Aí Satanás foi diante de Deus e falou, ó, ele é só fiel ao Senhor porque ele tem uma cerca de proteção na vida dele. Eu não posso tocar na vida dele. O Senhor falou, então eu vou retirar essa proteção. Você vai poder tocar na saúde dele, na família dele, nos bens dele, e você vai ver que Jó vai permanecer fiel. Por quê? Porque o justo não tem medo de receber más notícias, porque a sua fé é forte e ele sabe em quem ele confia. E aí o que aconteceu? Satanás atuou na família, nos filhos, nos bens, na saúde dele. A Bíblia diz que ele se coçava com lajotas as suas feridas, né, os seus nódulos, vivia ali, estava todo purulento, mas permaneceu naquela situação, sim ou não? Não, por quê? Porque a fé dele era forte. Ele confiava em Deus, e aí o Senhor tornou ele 2 vezes mais favorecido. No versículo 8 de Salmo 112, 8, ele não fica preocupado, o justo não fica preocupado e não tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. O justo enfrenta as crises, o justo enfrenta os inimigos, porque ele sabe que com o Senhor
ele já trabalha com a certeza da vitória. Quando ele recebe uma má notícia, ele já fala assim: isso aí vai dar um lindo testemunho. Eu vou testemunhar minha vitória sobre este exame, sobre esse diagnóstico, sobre este decreto. Quando acontece alguma coisa na casa com os filhos, isso aí é para a honra e a glória do Senhor. Eu vou dar um testemunho sobre esse meu filho, sobre essa minha filha. Se candidatou para um concurso e tal, vou dar testemunho porque você vai passar. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar inteligência. O justo tem a certeza que os seus inimigos serão derrotados, porque ele trabalha confiando, né? O Senhor não conhece derrota, o Senhor não conhece fracasso, né? O Senhor, Ele nos disse que seremos vencedores. Em mim vocês serão o quê? Mais que vencedores. Não fique preocupado, porque todas as coisas não cooperam para a sua destruição. Todas as coisas cooperam para o quê? Para o seu bem. Eu não tenho prazer na sua derrota, diz o Senhor. Eu vim para que você tenha vida, e tenha uma vida plena, completa e abundante. Você não pode permitir que o medo roube seu futuro. Você não pode permitir que o medo paralise seus talentos na obra do Senhor. Você não pode permitir que o medo enterre e paralise o seu chamado. Quantas pessoas que poderiam ser os nossos diáconos, os nossos presbíteros, os nossos pastores, os nossos bispos, quantas pessoas que Deus deu capacidade, talentos, dons, saúde, disposição, que poderia estar fazendo a obra, e às vezes entende o chamado lá quando já está, né, bem velhinho, ou seja, atrasou os planos de Deus na vida dela. Ela poderia ter conquistado tanto território para o Senhor, com aquilo que ela vem recebendo, que sai desse altar. Meu Deus, quando você escuta programas, quando você, de televisão, quando você escuta o que está acontecendo com o ímpio, aí você vem no Ministério Mudança de Vida, todos os meses nós temos um jornal recheado de testemunhos, de vitórias. Você liga o programa, você entra no site, ali uma avalanche de testemunhos do que Deus está fazendo, do que Deus está realizando, e você poderia ser um replicador desse Espírito, e você poderia ser ali um alívio, um canal de bênção na vida das pessoas, mas por medo de se envolver, né, por insegurança de se envolver, você continua muitas vezes ali paralisado, e o seu chamado fica sendo protelado, e você deixa de viver todas as experiências e o futuro que Deus tem para você. Meu amigo e minha amiga, eu vou dizer uma coisa: se o ser humano não se sente ali, se o ser humano não se sente útil para fazer a obra de Deus, para trabalhar no reino, para que ele serve? Para que ele existe? Se eu não sirvo para servir a Deus, qual o propósito da minha vida? Tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou experimentando, tudo que eu estou envolvido, para que me serve? Do que me será útil? Vai chegar um tempo em que você vai ser chamado por Deus, e tudo que você produziu aqui, serviu a quem? Ajudou a quem? Levou alívio a quem? Mudou a vida de quem? Cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das suas, em nome de Jesus. Então abra agora a palavra do Senhor no livro... Vamos abrir aqui no livro de Números, capítulo 13, versículo 27. Diz assim, no 27. E disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. No 28. Mas, esse mas é maldito. Posso contar com você? Pode. Se... O tal do se ou mais é terrível, ele paralisa, ele trava a vida das pessoas. No 28, mas os que moram lá são fortes,
E as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, na beira do rio Jordão. No 30, aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles, nós somos mais fortes e vamos conseguir isso. No 31, porém, os outros espias que tinham ido com ele disseram, repita comigo, não podemos atacar aquela gente, pois elas são mais fortes do que nós. Preste atenção aqui para mim. Israel já tinha visto o mar se abrir. Israel tinha visto o maná cair do céu, o pão do céu. Israel tinha visto a água sair da rocha. Israel tinha visto o Senhor destruir todo o exército egípcio. Mas diante desses amalequitas, eles se esqueceram de tudo que Deus tinha feito por eles, de tudo que Deus vinha fazendo por eles. Por causa do quê, pastor? Por causa do medo. O medo fez eles esquecerem tudo aquilo que o Senhor vinha fazendo através deles, por meio deles e em volta deles. E hoje é diferente? Hoje acontece igual. Tem pessoas que foram curadas, tem pessoas que viram curas, tem pessoas que estão sendo restauradas, tem pessoas que testemunharam testemunhos de restauração, tem pessoas sendo sustentadas, mas diante de um desafio novo, diante de um diagnóstico novo, diante de uma situação nova, diante de uma circunstância nova, ela age como se Deus nunca tivesse feito nada por ela. Ela age como se Deus nunca tivesse feito nada que tivesse edificado a fé dela. É verdade ou não é? Ela se abala, ela fica ali toda insegura, ela se intimida. O medo tem apagado da memória os milagres que Deus vem realizando. O medo vem roubando a memória das pessoas sobre quem é Deus, sobre o que Deus pode fazer, sobre o que Ele tem feito. Israel ficou paralisado. Não foram os inimigos gigantes que anularam a promessa do Senhor aqui de entrar na terra prometida. Foi o medo que anulou a fé de Israel na promessa que o Senhor tinha dado. Porque o Senhor prometeu: subam e possuam essa terra que eu dou a vocês. A promessa estava feita, mas o medo dos gigantes fez com que eles não possuíssem aquela promessa. Por isso que no livro de Apocalipse 21:8 você leu comigo: mas quanto aos medrosos, eles não herdarão o reino dos céus. Esses medrosos herdaram o reino dos céus? Sim ou não? Esses medrosos entraram na terra prometida, melhor falando? Sim ou não? Não entraram. E quem anda controlado pelo medo não vai entrar. Isaías 41:10. Perdão. Mas vamos ler o 17 então. Vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Preste aqui atenção em mim. O povo de Israel, por mais de 100 anos, vivia de que jeito? Confortável? Vivia de que jeito? Roubado, em ruínas, envergonhados e miseráveis. Esse era o medo, esse era o espírito que quando Neemias chegou, encontrou naquele povo. Mas Neemias lançou um espírito sobre eles. Neemias contagiou com a sua fé aquele povo. E aquele povo, aquela nação que vivia com medo dos saqueadores, das nações vizinhas, o que elas fizeram? Elas se armaram. A Bíblia diz que elas trabalhavam com uma mão na espada e com a outra fazendo a obra, reconstruindo as muralhas. Ou seja, elas estavam preparadas.
os inimigos, os problemas, as circunstâncias que elas se encontravam, não mais causavam insegurança, medo ou abatimento nelas. Elas estavam preparadas e armadas. Olha aqui, inimigo, eu estou com uma mão na espada e estou trabalhando com a outra. Se você vier, saiba que uma mão já está na espada. Vai ter guerra, vai ter batalha, vai ter luta. E eu não estou do lado de quem perde. Eu não estou do lado de quem conhece derrota. Se há alguém que vai ser vitorioso dessa situação, esse alguém sou eu, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E aí a Bíblia diz que em 52 dias eles fizeram o que não puderam em mais de 120 anos. E como o povo, e como os inimigos se comportaram? A Bíblia diz assim: os inimigos, ao testemunharem isso, ficaram aterrorizados. Você já imaginou? Aquele quem botava terror, aquele quem botava medo, ficou o quê? Com medo. Ficou aterrorizado. Porque souberam que aquela obra foi feita com a ajuda de Deus. O inimigo não mais atua na sua vida porque ele sabe que você passou a contar com a ajuda de Deus. Ele sabe que não é mais ele e você. Ele sabe que é ele, você e Deus. Então, ele sabe que não há como ter vitória, não há como ter êxito sobre a sua vida, porque o Senhor é com você. Abra aqui em Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer menino, matem, mas se nascer menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus. Então, você precisa temer mais ao Senhor, né? O temor ao Senhor gera coragem. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é sabedoria. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Ou seja, o medo não contrariou o temor que elas tinham a Deus. Imagine aqui, o homem mais poderoso daquela época, quem que era? Faraó. O faraó, o rei do Egito, veio e disse para as parteiras: sabe esse povo aí que é nossos escravos? Sim. Se nascer menino, vocês têm que matá-los. Essa é a minha ordem. Isso já era para paralisar uma pessoa, não é? Uma pessoa comum, não era? Mas elas eram pessoas comuns? Não. Elas eram cidadãs dos céus. Elas eram mulheres tementes ao Senhor. Então elas temiam mais ao Senhor. A reverência delas era maior com Deus do que temer ao homem mais poderoso da face da terra, que era Faraó. E olha como Deus cuida do futuro, né? No versículo 17: porém as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. No 18: então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Repita comigo: as parteiras decidiram com coragem agradar a Deus, e Deus decidiu abençoá-las. Nessa noite, qual que é a sua decisão? Você vai agradar a Deus com a sua fé? Você vai se mostrar forte diante de Deus? Porque a Bíblia, o tempo todo ela nos ensina: diga ao fraco, sou forte. Recebeu uma notícia, a sua fé contraria a má notícia. Levantou-se inimigos, fique firme, porque a vitória é sua, você vai ser vitorioso. O rei perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam: é que as mulheres deram
falar ali um miguezinho para o faraó. É que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade, as crianças nascem antes que a parteira chegue. No 20 e 21, olha só, leem comigo. As parteiras temiam a Deus, e por isso Ele foi bom para elas, e fez com que elas tivessem a sua própria família. Há decretos que vêm da terra, mas o que vem do céu é o que prevalece. Elas receberam um decreto, uma ordenança, uma ordem para matar os meninos israelitas. Mas quando você faz a vontade de Deus com coragem, é Deus que assume a responsabilidade do seu futuro. Por elas terem agido com coragem, Deus deu a elas uma vida que elas não imaginavam ter. Quantas mulheres naquela época, né, poderiam dizer que viviam em paz, que viviam com fartura, que viviam com alegria com as suas próprias famílias. Está escrito aqui na Bíblia, as parteiras que temeram a Deus, por isso o Senhor foi bondoso, foi bom para elas. E o Senhor fez com que elas tivessem as suas próprias famílias, e o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Olha aí, quando você cumpre com coragem a vontade de Deus, o Senhor assume a responsabilidade pelo seu futuro. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado quando você age com coragem, quando você age com ousadia, quando você age com fé. Está escrito na palavra do Senhor que o Senhor honra, o Senhor abençoa, o Senhor fortalece. Abra então aqui no livro de Isaías 41:10. Deus abre portas, Deus cria meios, Deus dá condições, Deus usa pessoas, Deus usou as parteiras, Deus não permitiu que o faraó matasse as parteiras, pelo contrário, Deus foi tão bondoso para elas, que elas passaram até as suas próprias famílias, os seus próprios filhos, viverem em paz. Por quê? Porque elas decidiram fazer a vontade de Deus, elas decidiram caminhar por fé, quando o medo podia ter paralisado elas. Elas decidiram agir por fé. Em Isaías 41:10 diz assim, ó: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não mais os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Olha como Deus cuida das coisas que muitas vezes nem você sabe, não é verdade? Olha aqui que poderoso. Se vocês procurarem os seus adversários, os seus inimigos, vocês não mais os acharão, porque todos eles terão desaparecido. Procure a enfermidade, você não vai mais achar ela, porque desapareceu. Procura aí o problema no seu casamento, você não vai mais identificá-lo, porque desapareceu. Procure aí, as dívidas que você tinha, os cheques devolvidos. Procura aí as pessoas que você devia. Procura aí os lugares que você não podia ir porque tinha vergonha de ser humilhada, de ser cobrada. Procure aí. Não vai ter mais lugar que você não possa entrar, não possa sair, porque a sua vergonha foi desaparecida. A sua humilhação desapareceu. Aquele peso que estava sobre a sua vida não existe mais. Por quê? Porque o Senhor cuidou das suas coisas, o Senhor cuidou da sua vida. Se você procurar os seus inimigos, você não o encontrará, porque todos eles desaparecerão da sua vida. Eu sou o Senhor, o seu Deus.
O seu problema vai desaparecer com a mão forte do Senhor sobre a sua vida. Você vai procurar o caroço e não vai encontrar. Você vai fazer exame e não vai mais acusar. Aquilo que te limitava não vai te limitar mais. Aquilo que você não podia fazer não vai mais ter poder sobre você. Por quê? Porque o Senhor vai derrotar tudo aquilo que se levantou contra a sua vida, porque você creu, porque você confiou, porque você agiu como as parteiras, porque você temeu a Deus. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se você teme ao Senhor, se você tem a reverência, se você confia, se você fica com o que diz a palavra. As parteiras ficavam com o que dizia a palavra, com aquilo que elas sabiam que agradaria a Deus. Elas sabiam que aquilo que o faraó pedia era algo ruim aos olhos de Deus. E elas então decidiram fazer a vontade de Deus e ficar com aquilo que Deus mandava elas fazer na sua lei. E o Senhor cuidou do futuro delas. O Senhor foi responsável pelo futuro delas, assim como vai ser pelo seu, em nome de Jesus. No 13, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu estou aqui e te ajudo. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno, pode se sentir fraquinho, mas não tenha medo. Pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e te protegerei. Amém? Você pode até se sentir fraquinho, você pode até se sentir pequeno diante das situações que você tem que vencer, diante dos decretos, diante dos diagnósticos, diante dos laudos, diante do que falaram para você. Você pode se sentir pequeno, pode se sentir insignificante, fraquinho, mas o Senhor está te dizendo nessa noite: é Ele quem vai te proteger, é Ele quem vai te dar vitória, é Ele quem vai te honrar, é Ele quem vai te exaltar, é Ele quem vai te colocar num lugar estimado, num lugar abençoado, em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome do Senhor. O medo não desaparece magicamente. Você precisa decidir acima do medo. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e reflita. Você sabe que tem pessoas que têm medo de perdoar. O medo fala para ela: se você perdoar, você vai sair perdendo. Se você perdoar o seu cônjuge, o seu vizinho, o seu parente, o seu familiar, aquele que nunca foi bom para você, vão te ferir de novo. Aí a pessoa fica presa, carregando isso com ela, e isso bloqueia a cura que Deus tem para ela. Às vezes o Senhor tem cura em tantas áreas, tem curas físicas, tem curas emocionais, curas espirituais, curas ministeriais. Às vezes a vida dela não destrava, às vezes a vida dela não flui, às vezes a vida dela ainda não floresceu, porque ela tem medo de perdoar, ela tem medo de liberar perdão, ela deseja o perdão do Senhor sobre a vida dela, mas ela tem medo de liberar perdão por aquela pessoa que às vezes trouxe tantas feridas, tantas dores, tantas decepções, frustrações. Às vezes a pessoa tem um chamado para se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma liderança, para ajudar o reino aqui na terra, liderar pessoas, mas ele pensa: eu não sou capaz, isso não é para mim, eu não sei o suficiente, eu tenho medo de enfrentar o mal. E aí a pessoa permanece na plateia, quando Deus a convocou para estar no campo de batalha. Deus abre uma porta profissional, Deus coloca a pessoa num projeto, Deus abre uma importante oportunidade, mas a pessoa, por medo, pensa: e se der errado? E se eu fracassar? E se falarem de mim? Se a pessoa vive perguntando: e se der errado? Ela nunca viverá o que Deus preparou para dar certo. Se você está na sua casa,
Se você olha para a sua família, se você olha para o seu casamento, se você olha e com medo você diz, isso não pode dar certo, esse casamento não tem como dar certo, essa convivência em família não tem como dar certo, essa empresa, essa ideia de abrir essa empresa não tem como dar certo, esse ramo, esse segmento é muito competitivo, é muito disputado, é difícil entrar nessa área, esse projeto não tem como dar certo, e se der errado, e se isso der errado, e se esse casamento der errado, e se essa convivência der errado, e se abrir essa empresa e der errado, e se eu entrar nesse projeto e der errado. Se a pessoa vive se perguntando isso, ela nunca vai viver o que Deus preparou para dar certo na vida dela. O medo te faz anular a fé nas promessas de Deus. Em Números 14:11, depois que os espias deram aquele relatório negativo a Moisés, o Senhor chamou Moisés na nuvem e disse assim: até quando não vão crer em mim, Moisés? Até quando este povo não vai crer em mim? Estão lá com medo, dominando, governando a vida deles, medo de dar errado, medo de sofrerem, medo de serem prejudicados, medo disso, medo daquilo. O medo faz anular a fé nas promessas de Deus para a sua vida. Aquela geração não desfrutou daquilo que Deus tinha para eles, porque o medo roubou o futuro que Deus tinha para eles. Mas Pedro não. Pedro, por medo, ele afundou na água. Pedro, por medo, ele negou a Jesus. Mas ele transformou, ele superou. E aquele medo que controlava, que dominava a vida dele, não mais teve poder sobre ele. E a Bíblia diz que na sua primeira pregação, lá no livro de Atos, em Pentecostes, ele ganhou 3.000 pessoas, não por falar com medo, não mais por falar com insegurança. Foi a primeira pregação dele, mas ele pregou com coragem, ele pregou com ousadia, ele pregou com autoridade no nome do Senhor, e 3.000 pessoas se converteram. Olha só o tanto que o medo vinha atrasando a vida de Pedro. Era para ele ter caminhado sobre as águas e continuado vivendo o milagre, mas no momento em que ele saiu do barco e o vento bateu forte e as ondas cresceram e ele teve medo, ele afundou ali vivendo o milagre. Pode ser que durante o milagre do Senhor, durante a campanha, durante o ano, você comece a se afundar justamente por conta do medo que vem controlar, dominar a sua vida. Mas Pedro não aceitou terminar daquele jeito. Pedro deu a volta por cima e ele se tornou tudo aquilo que Deus tinha para ele. Você deve se lembrar daqueles 400 homens desgostosos, endividados, inseguros, daqueles desertores do exército do rei Saul, daqueles homens medrosos que foram procurar abrigo na caverna de Adulão junto a Davi, aqueles 400 homens que ninguém queria, desertores, aqueles 400 homens humilhados, envergonhados, endividados, falidos, se tornaram os valentes de Davi, os mesmos homens que um dia foram medrosos, o mesmo Pedro que um dia foi um homem inseguro, medroso, na primeira pregação ganhou 3.000 pessoas, os valentes de Davi, apenas um só homem, defendeu um campo de lentilha contra o exército dos filisteus, um só homem valia por 1.000, tamanho a ousadia, a coragem, a força, a intrepidez, que passou a fazer parte da vida daquele homem, na vida daquelas pessoas. Eu não fui chamado para ser dominado pelo que eu sinto, mas guiado pelo que o Senhor diz na sua palavra. Hoje o medo perde autoridade sobre a sua vida. Hoje o medo não vai controlar mais a sua vida. Hoje você não vai mais cair por medo, você não vai ficar mais paralisado, travado por medo. Hoje o medo não vai
ser mais o destino, não vai controlar mais o destino da sua vida. Hoje você vai se tornar aquilo que o Senhor te criou para ser. Hoje você vai viver o futuro que o Senhor te levantou para ser. Hoje o Senhor te reveste. Hoje o verdadeiro amor, o amor de Deus sobre você lança fora todo medo. Você hoje vai agir como no livro de Salmos 112 que você leu comigo. O justo não tem medo de receber nem más notícias, porque a sua fé é forte, ele confia no Senhor, ele não fica preocupado e nem tem medo dos inimigos que se levantam, porque ele sabe que maior é o que está com ele, do que as investidas do maligno, ele sabe que maior é o que está com ele. Você sai daqui para viver o que não viveu a partir dessa noite. Você sai daqui para desfrutar daquilo que você ainda não desfrutou, porque o Senhor é com você. O Senhor, Ele estende as suas mãos sobre a sua vida, e aquilo que você não viveu, você vai viver. Receba a sua cura, receba a sua cura, cura do seu corpo, cura dos seus caminhos, receba a cura emocional. Receba a cura desses pensamentos falidos, negativos. Receba a cura desse coração endurecido, raivoso, magoado. Receba a cura dos seus projetos, dos seus trabalhos profissionais. Receba a cura da sua vida profissional, da sua vida econômica. Porque hoje o Senhor te reveste com um espírito de coragem. O Senhor não te deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, de coragem. Peça para Ele: Senhor, eu não vou mais permitir que as circunstâncias me coloquem medo. Eu não vou mais permitir que o futuro, meu Pai, me coloque medo. Eu não vou permitir que as más notícias me coloquem medo. Eu não vou permitir mais que nenhum inimigo que se levante contra mim me coloque medo. Fale para o Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Oh, glórias. Deus não nos deu um espírito de covardia. Oh, aleluia, Senhor. Antes do extraordinário acontecer, o medo sempre vai se levantar, o medo sempre vai aparecer para tentar estagnar a sua vida, para tentar travar a sua vida. A Bíblia diz no livro de Atos 18:9, certa noite Paulo teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Paulo, não tenha medo, Paulo, continue falando, não se cale, Paulo, porque eu estou com você, Paulo. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal. Paulo, continue falando, continue pregando, continue anunciando meu evangelho, continue caminhando, continue entrando de cidade em cidade. Não tenha medo, continue fazendo aquilo que eu te mandei fazer, Paulo. Ninguém vai poder te fazer nenhum mal. Ninguém, nenhuma cidade vai poder impedir de você falar em meu nome. Não tenha medo, Paulo. Continue falando. Se Deus mandou você falar, o inferno não tem poder para te calar. Os inimigos não têm poder para te silenciar. O problema só começa quando você deixa o medo substituir a sua confiança em Deus, de que não vai dar certo, de que não será possível. O problema começa quando você desobedece a Deus por medo. Sentir medo é humano, mas ser governado por Ele é escolher viver abaixo da fé, abaixo dos padrões de Deus. Onde você tem colocado foco, você fortalece. Quem alimenta a fé, fortalece o milagre. Mas quem fortalece o medo, quem dá ouvidos ao medo, a vida estagna, paralisa. Paulo, não tenha medo, Paulo. Continue falando. Você não vai se calar, porque eu sou com você. Paulo, ninguém poderá te fazer mal, Paulo. Ninguém poderá te prejudicar, Paulo. Ninguém poderá impedir você, Paulo, porque eu sou com você.
O vitorioso vai ser você, Paulo. Você que vai sair por cabeça. O Senhor tinha tanto para fazer através de Josué. Josué iria levar aquela nação à terra prometida. E o Senhor já foi ali exortando, já foi ali, né, dando a direção. Josué, seja forte e corajoso. Josué, não tenha medo, não desanime, pois eu, o Senhor, sou seu Deus e estarei com você por onde quer que você for. Seja forte, seja corajoso. Vai haver gigantes, vai haver problemas, vai haver crises, vai haver circunstâncias, vai haver inimigos, mas não tenha medo deles. Não se desanime por conta do que você vai ouvir. Não se desanime por conta das notícias que você vai receber. Não se desanime por conta daquilo que os seus olhos vão estar te mostrando, porque eu sou o Senhor e estarei com você, e você vai ser vitorioso. Você vai ser vitorioso em todas as situações que se levantarem contra você. Todas as situações você vai ser vitorioso. E a Bíblia diz que aquele homem conquistou 33 reinos, e ele já estava velhinho. O Senhor disse para ele: Josué, você está velho, mas eu quero te dizer uma coisa: há muita terra ainda para ser conquistada. Levante-se e continue. Levante-se e continue. Aqueles que não param, aqueles que não desistem, não é o que eu faço de vez em quando que tem o poder de mudar a minha vida, mas é o que eu faço constantemente, com perseverança, com coragem, com ousadia. Parteiras, matem todos os bebês, meninos dos israelitas. Essa é a minha ordem, assim o faraó decreta. Elas não tiveram medo do homem mais poderoso da terra, mas sim em não desagradar a Deus. E elas fizeram o que agradava a Deus. E o Senhor foi o responsável por um futuro generoso. O Senhor foi o responsável por um futuro farto, abençoado, de alegria na vida delas. Você vai sair daqui nessa noite com este favor. Diga: eu sei que estás comigo, Senhor, mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem tem cidadania celestial não pode viver preso ao medo. Cidadão dos céus não reage como uma pessoa do mundo reage. Quem sabe que é do céu não permite que o medo controle a sua vida. Não permite que a ansiedade controle a sua vida. Não permite que a insegurança controle em sua vida. Porque ela é cidadã dos céus. Ela sabe que ela tem uma recompensa maior. Ela sabe quem é que cuida da vida dela. Ela sabe em quem ela tem crido. Ela sabe de onde vem o poder dela. Você é cidadão dos céus. Não permita nunca mais que o medo ocupe a sua mente ou o seu coração. Porque na vida de todos que permitiram, o futuro dessas pessoas, o projeto de Deus, os planos de Deus na vida dessas pessoas, deixaram de acontecer por conta do medo. O povo de Israel, a geração original, não entrou na terra prometida por conta do medo. Amém? Que nessa noite você saia daqui com o espírito que esteve sobre Josué, com o espírito que esteve sobre as parteiras, com o espírito que esteve sobre Neemias, com o espírito de Davi que foi transferido sobre aqueles 400 homens medrosos e desgostosos. Que a partir de hoje, que o espírito que possuiu a vida de Pedro, para que ele falasse com coragem, com ousadia, assuma o controle da sua vida. E que nenhuma má notícia, que nenhuma crise, que nenhuma situação difícil tenha poder de abalar, de abater, de te desanimar, em nome de Jesus. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna.
eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.